Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Boa noite, minha irmã, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos aqui mais uma vez, nesse tempo de celebração, nesse tempo de adoração, nesse tempo de invocação ao nome do Senhor. E a nossa primeira atitude nessa noite de encontro, nessa noite de partilha, vai ser elevar os nossos corações ao Deus da graça. Eu quero te convidar aí onde você está na sua casa, você pode estar no seu trabalho, eu não sei onde exatamente você está agora, mas eu queria que você parasse. Talvez você tenha tido um dia muito agitado, talvez muitas coisas estejam atravessando a sua vida, mas eu quero te convidar para parar nesse momento, para acalmar o seu coração, para entrar na presença do Senhor, para invocar a santa presença do nosso Deus e para adorá-lo, porque Ele é digno de toda adoração. Feche os seus olhos se você puder e vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus de amor, de bondade, de graça e de misericórdia, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos porque mais uma semana nós começamos, Senhor, diante do Teu altar, junto da nossa família consanguínea, mas também junto da nossa família da fé. Ainda que estejamos, ó Deus, presencialmente separados, os nossos corações se unem, ó Deus, no mesmo propósito de chegar à Tua santa presença. Recebe nessa noite, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. Nós invocamos, Senhor, a Tua presença nessa celebração. Sê bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Recebe o louvor que será rendido aqui nessa noite. Recebe, ó Deus querido, as palavras que serão ministradas. Recebe o nosso culto, ó Deus, como uma oferta agradável a Ti. Nós pedimos isso, ó Deus, e cremos que o Teu Espírito já está atuando nas nossas vidas, na vida da nossa comunidade, na vida dessa irmã e desse irmão que começou a assistir essa celebração nesse momento, dessa pessoa, ó Deus, que chegou por acaso até nós, mas que está sendo encontrada nessa noite pela Tua presença. Nós pedimos isso, Deus, crendo que o Senhor é Deus conosco. Amém. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 121. É um salmo conhecidíssimo nosso e um salmo que diz tanto para nós nesse tempo. É um dos cânticos de romagem, um dos cânticos de peregrinação do povo de Deus quando subia para Jerusalém. E esse povo, quando subia, passava por lugares ermos, lugares muito perigosos. E eles cantavam essa canção enquanto subiam para a casa do Senhor. E eles diziam: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Quando o povo de Israel passava nesse caminho, era um caminho que havia muitas montanhas. Às vezes a gente lê esse salmo pensando que olhar para o monte é olhar para Deus, né? E do monte é que vem o nosso socorro. Mas na realidade, alguns estudiosos vão dizer que esses montes eram lugares de muito perigo, porque haviam muitos assaltantes que se escondiam nesses montes e tinham uma visão privilegiada de quem passava, dos peregrinos, e eles então poderiam descer e cometer o seu crime ali de forma mais fácil. Então, quando eles olhavam para o monte, o que tinha no coração deles era temor. E eles olhavam para os montes e tinham medo, e eles perguntavam: de onde me virá o socorro? Mas existia uma resposta na boca daquele povo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesses tempos de dificuldade, de crise, também nós muitas vezes olhamos para os montes,
olhamos para os vales, olhamos para as dificuldades, olhamos para as crises, para as dores, para as situações adversas que nos atravessam e perguntamos: de onde nos virá o socorro? Às vezes duvidamos de onde nos virá o socorro. E nessa noite, eu quero reafirmar junto com você: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu quero te convidar a orar uma oração de confissão, uma oração de entrega, uma oração de quem em meio à dificuldade, em meio ao vale da sombra da morte, em meio à crise, em meio ao medo, em meio ao desespero, quer retornar o coração para Deus, na compreensão de que Ele é o nosso socorro. Deus, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti. Senhor, quantas vezes nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, Senhor, naquilo que é passageiro, naquilo que não é eterno. Quantas vezes, Senhor, o medo nos paralisa, quantas vezes o pecado nos afasta, Senhor, da certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, quantas vezes, Senhor, nós optamos por caminhos tortuosos, quantas vezes nos afastamos daquele que criou os céus e a terra. Nessa noite, Deus, eu quero junto com as minhas irmãs e os meus irmãos colocar o meu coração diante de Ti. Tu que esquadrinhas os corações, esquadrinha nessa noite essa terra que só o Senhor pode caminhar. Vê se há, Senhor, caminho mau e guia-nos pelos caminhos eternos. Vê se há, Senhor, temor que nos afasta. Vê se há, Senhor, pecado. Senhor, e perdoa-nos por causa da Tua misericórdia. Perdoa, Deus, quando nós afastamos o nosso pensamento de Ti. Consequentemente, nossas atitudes, ó Deus, aborrecem o Teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, quando nos descomprometemos do Teu Evangelho e quando assumimos posturas, Senhor, que Te desagradam, ó Pai. Perdoa o mal que fazemos, ó Deus, e perdoa, Senhor, o bem que deixamos de fazer. Perdoa-nos, Deus. Nós queremos, confiando em Ti, receber nessa noite o perdão para as nossas vidas. Nós oramos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Aleluias. Perdoadas e perdoados pelo Senhor, com disposição para adorar o Seu nome, nós vamos louvar e engrandecer ao Deus que nos criou, ao Deus que nos salvou. Nessa noite, quem vai nos conduzir nessa adoração é o nosso irmão Willamis, e eu já quero convidá-lo para estar aqui conosco. Aleluia. Convido vocês para adorar o Senhor Jesus. Cante conosco dizendo assim: Deus estar aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Diga que Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia. Esse mesmo espírito de adoração declara ao Senhor dizendo assim: olha, luz do mundo,
que pudesse te ver. E tua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso és para mim, Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga: e eu nunca saberei o preço dos meus pecados e lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Rei. És totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Glória a Jesus. Eu quero terminar essa canção dizendo assim, olha: onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. E onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia e é feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. E onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia e é feliz quem tem Jesus no coração. Aleluia, glória a Jesus. É honra louvar o Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso na nossa vida. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Foi falado que nós realmente estamos passando por momentos difíceis, mas Deus
Ele está conosco. E com toda essa dificuldade no Brasil e no mundo, mas nós estamos na presença do Senhor. E eu estava meditando na palavra de Deus, como toda noite faço, e eu lembrei de uma canção maravilhosa, e eu disse: ainda bem que Jesus está pertinho de mim, do povo de Deus, porque se não fosse isso, seria bem pior. E eu lembrei de um louvor que eu vou cantar ele para vocês, mas é que é muito verdade. Que diz assim, ó: pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. E não me deixa Jesus, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. E não, Jesus, não me deixe. A minha alma chora, ela grita, implora, não me deixe, Senhor. Por isso que eu digo, ainda bem que eu escolhi Jesus. Eu tenho falado a amigos e a familiares, tenho falado muito de Cristo. É muito difícil, é normal a gente passarmos por lutas e tribulações, mas com Jesus é muito bom, é maravilhoso. Estou contigo, ora não temas, tem coragem, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa suportar. Mas se estou fraco, ó, me esconde, Senhor, em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, ou me transporta como vento sobre o mar. E não, Jesus, não me deixe, e não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma, ela chora, grita, implora, não me deixa, Senhor.
Aleluia. Honra e glória para Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pensando bem, só a presença de Jesus na nossa vida é que justifica, né? Essa alegria, essa felicidade que nos conduz, mesmo em momentos de tanta dificuldade. O contentamento que há em nós, mesmo quando passamos por tribulações. A confiança que está no nosso coração, mesmo atravessando adversidades. E nesse momento, que ainda é de louvor e que nós chamamos de generosidade, eu quero partilhar com você 2 versículos do livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 8, 1 e 2, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu acho esse testemunho de Paulo algo assim que mexe com as minhas estruturas, né? Esse texto fala de uma profundidade, de uma compreensão de generosidade, de amor, de desejo de servir e de abençoar, que mexe com a gente. Porque Paulo fala da alegria e da extrema pobreza, que transbordou em rica generosidade. Há outro texto do Evangelho que diz que, né, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, porque a generosidade ela não tem a ver com quanto temos, com as nossas grandes posses. É muito possível que você encontre uma pessoa que tem pouquíssimo, super generosa, e alguém que tem muito, muito avarento. Então, generosidade não tem a ver com a quantidade daquilo que possuímos, tem a ver de onde está o nosso coração. E as igrejas da Macedônia, que estavam passando por crise financeira, se organizam e enviam socorro para outras pessoas. E quando eu penso nesse testemunho de Paulo sobre essas comunidades, quando eu penso nisso que Paulo estava ensinando, porque ele diz que eles fizeram isso de bom grado, né? Que eles queriam participar da assistência dos santos, eles suplicaram insistentemente o privilégio de contribuir. Olha que coisa tão diferente do que a gente costuma ver nos nossos dias. As pessoas estão tão preocupadas, tão ensimesmadas, tão voltadas para tudo que é individual. Elas estão tão individualistas que é muito difícil você encontrar gente que está insistindo pelo privilégio de participar da assistência. E quando eu lia esse texto e quando eu pensava na nossa realidade, eu gosto muito de pensar também nas experiências vividas, minhas experiências pessoais vividas e como o Senhor tem sido fiel. Eu quero me lembrar nesse tempo de generosidade com você. Eu sei que a gente não deixa você esquecer, mas isso é importante. Desse tempo de pão nosso. Quando essa pandemia começou, uma grande preocupação no nosso coração era de como nós conseguiríamos assistir os irmãos da nossa comunidade que passam por necessidade. Já que o que a gente arrecadava era muito pouco. Havia uma preocupação no meu coração tão grande de como é que a gente não ia deixar ninguém passar necessidade. E essa preocupação tomou conta, né, da nossa liderança, essa preocupação tomou conta dos nossos corações e nós colocávamos isso diante de Deus e tentávamos nos mobilizar e a gente foi conseguindo aos pouquinhos algumas ajudas, algumas parcerias e de repente, porque eu não sei se você conhece a nossa comunidade, nós somos uma comunidade periférica, nós estamos aqui num grupo de pessoas muito simples, que não tem tanto recurso para oferecer, mas de repente Deus foi abrindo portas. E essa comunidade aqui, simples, pequena, empobrecida, já arrecadou e está doando mais de 10 toneladas de alimentos. Não só para as pessoas que pertencem à nossa comunidade de fé, mas em cada cantinho dessa cidade. A gente pôde
semear um pouquinho de esperança e de socorro. A gente se empenhou, a gente quis dedicar a nossa vida nesse tempo a ajudar as pessoas. E eu me sinto, e eu quero que você se sinta, porque essa é a história da sua comunidade, privilegiado em poder participar, em poder assistir a nossa cidade de forma que a gente jamais podia imaginar. Ele é aquele que faz transbordar nas nossas vidas. Eu não sou dona dos recursos que me chegam. Você não é, ainda que você se sinta assim. Porque tudo que chegou nas nossas mãos é dádiva de Deus. E eu quero desafiar você a se comprometer com a assistência dos santos. Eu quero convidar você, desafiar você a pedir a Deus a bênção da generosidade, que essa bênção invada o seu coração, que a gente aprenda a desfrutar a partir de hoje da bênção de entregar o nosso dízimo, de dar a nossa oferta, de exercer nossa fidelidade e a nossa generosidade. Isso é testemunho, minha irmã e meu irmão, mas isso é testemunho para fortalecer a nossa fé e ajudar a gente a colocar o nosso coração naquilo que é central. Então, se você deseja, participar, nós estamos num momento, muitas frentes de trabalho nós estamos, participar do Pão Nosso, se você quer entregar o seu dízimo, se você quer dar uma oferta alçada, se você quer dar oferta missionária, seja qual for a forma como você quer participar, nós temos alguns canais que você pode fazer isso. A nossa administração tem feito um excelente trabalho. No momento de crise, nós estamos assim fazendo um gerenciamento, uma partilha, nós estamos socializando os nossos recursos. Isso é a função da igreja, socializar os recursos que chegam nas nossas mãos. Então eu quero desafiar você, procure-nos nas nossas redes sociais, procure o nosso telefone e nós vamos dar todas as instruções para você. Conta bancária, alguém que possa te ajudar nesse sentido, tá certo? E eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida. E eu quero orar por você, quero orar por esse tempo. Mas ainda nesse tempo de louvor, eu quero me lembrar, das pessoas que estão completando aniversário, nessa semana. Tempo de bênção, tempo de alegria, tempo de festa. Ainda que no meio das dificuldades, o Senhor te concedeu mais um ano de vida. Que bom é completar mais um ano na presença do Senhor. Nós, inteiramente, somos dele. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua presença nos transforma, a tua palavra, Senhor, nos transforma, nos consola, nos edifica, nos desafia, Deus. Senhor, a palavra que nós lemos agora nos desafia, ó Deus querido, de forma muito especial, para que nós sejamos generosas, generosos, que nós sejamos abençoadoras, abençoadores. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos leve a enxergar além, que o Senhor coloque o nosso coração naquilo que é central, que o nosso tesouro esteja em Ti, Pai. Ajuda-nos. Eu também quero Te louvar, ó Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã, que completou mais um ano de vida, que faz mais uma volta, que completa mais uma volta ao redor do sol. Pedir que a Tua bênção, que a Tua graça seja sobre a vida dela, sobre a vida dele, sobre a sua casa, família, sobre os sonhos depositados, Senhor, diante de Ti. Continua derramando da Tua graça, Pai. Abençoa cada família da nossa comunidade, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, como o Senhor já tem feito. E ajuda-nos a olhar para Ti e sermos gratos em todo o tempo. Amém. Amém. Nós vamos para um momento central da nossa celebração, que é ouvir a palavra do Senhor. Hoje quem vai partilhar a palavra conosco é o nosso irmão Daniel. Então você vai matar um pouquinho de saudade dele, de ouvi-lo falar, de ouvi-lo pregar. E ele tem um recado de Deus para nós. Mas antes dele falar ainda, antes dele pregar, antes dele ministrar, você vai assistir um vídeo. Então fique com o nosso vídeo e logo após nós partilharemos a palavra.
A distância às vezes é cruel. Conexões quebradas, pessoas afastadas e o afeto fica ao léu. Com apenas algumas falas alcançamos corações. Com apenas alguns momentos restauramos conexões. Vivemos em tempos que repetir o óbvio é essencial. Por isso te convidamos a dar um passo primordial. Reconectar. Nós da Sociedade de Jovens da Metodista João Pessoa te convidamos a fazer parte desse projeto. Aguarde por mais informações. A graça e a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que saudade, né? Que saudade de estarmos juntos celebrando ao Senhor. Mas graças a Deus o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui essa noite celebrando ao Senhor e trazendo algo da parte de Deus. Algo desafiador, que é darmos seguimento aos estudos, às reflexões sobre o livro de Atos. Depois de tanta gente boa, tanta gente bacana ter falado, ter trazido algo do Senhor. E eu gostaria, né, diante dessa oportunidade, também de contribuir para o crescimento, para a edificação da nossa igreja com essa breve reflexão. Então eu quero te convidar logo a pegar sua Bíblia, abri-la no livro de Atos, o capítulo 20, e eu quero te convidar a ler comigo, apenas do versículo 7 até o versículo de número 12. Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu, depois de lhes falar, até o amanhecer, partiu. Diante desse texto, mais uma vez, eu quero te convidar. Vamos orar ao Senhor, pedir a iluminação do Espírito Santo. Da forma como Ele falou ao meu coração, eu quero pedir que Ele fale também na sua vida. Ore comigo, onde você estiver, peça ao Senhor que nos ilumine mais uma vez na compreensão do texto sagrado. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te pedir, fala conosco, fala aos nossos corações. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma a nossa mente e coração diante de ti, para compreendermos qual a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Fala através desse texto, usa-nos, Senhor, para proferir a tua palavra e assim vir de encontro ao coração do meu irmão e da minha irmã, para que nós sejamos edificados. Continua nos abençoando, continua abençoando essa igreja, continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto para mim sempre foi um pouco desafiador falar um pouco sobre ele, mas me maravilha sempre que novamente rememoro, revisito, busco novamente compreendê-lo um pouco mais. Mas antes de entrar no texto em que nós acabamos de ler, eu queria chamar um pouquinho a atenção para o contexto geral do livro de Atos. É apenas uma breve observação sobre alguns pontos, mas que acredito valer a pena para que nós possamos também ser edificados em algumas questões que o texto traz. O livro de Atos, primeiramente, para mim, fala profundamente quando a gente pensa aquilo que é o seu conteúdo, aquilo que lhe dá forma, aquilo que é o chamado naquilo que foi escrito pelo irmão Lucas. E aí eu me lembro de uma aula que tive lá no seminário em que o meu professor dizia que provavelmente se ele fosse o escritor desse livro, ou se fosse lhe dada a oportunidade de nomear este livro, ele colocaria o nome de Atos do Espírito Santo. E aquilo tocou o meu coração e sempre me lembro, toda vez que revisito esse texto, lembro-me disso porque me parece que seria um nome adequado para essa elaboração, para esse texto que nós temos em mão. Primeiro, porque nós nos debruçando sobre ele, podemos observar
que não há aqui um personagem, apesar da preponderância de Paulo em muitos dos textos, ou na maior parte deles, mas há também espaço para a narrativa de Pedro. Vemos Barnabé caminhando também juntamente de Paulo, e aí há Estevão e tantos outros personagens. A verdade é que o texto fala muito mais sobre como o Espírito Santo conduz esses homens na missão de Deus do que propriamente destes homens. Então, primeiramente, olhar para esse texto é olhar para como o Espírito Santo conduz o movimento da igreja, dos servos e servas do Senhor, nos atos da missão de Deus. Atos do Espírito Santo, porque somos chamados a nos colocar no movimento da missão de Deus. Olhar para esse texto é ser convocado pelo Espírito do Senhor a sairmos da comodidade, a sairmos do nosso local mais cômodo e nos colocar na direção de viver o chamado, a santa convocação da missão que Deus nos deu. Somos chamados a ser luz desse mundo, não por sermos destacados, mas para que sejamos colocados lá no alto. E a partir de ser luz no mundo, tudo pode ser visto, tudo pode ser iluminado, mesmo que nem você sejamos notados. A luz traz presença, a luz traz vida. Somos chamados a ser sal da terra, porque o sal não é o prato principal, não é o que abrilhanta o prato, mas o sal, a sua presença harmoniza o paladar, harmoniza o sabor. Por isso, nós somos chamados a viver esse movimento da missão do nosso Deus. Deus te chama, Deus me chama para viver a missão dele. Talvez, meu irmão, está chegando nesse momento essa palavra ao seu coração e você não saiba ao certo por que ele está ouvindo, mas aquele que é o escritor desse livro, é aquele que direcionou essa palavra, também está te direcionando nesse momento a ouvi-la e falando ao teu coração. O Senhor te chama a viver a missão que ele estabeleceu para o seu povo, a estar no movimento da missão de Deus. Escuta a voz de Deus, é o Senhor a te chamar. Portanto, o livro de Atos me parece trazer uma mudança na narrativa bíblica, que é, agora os evangelhos traziam foco nas ações de Jesus, narrando todo o caminhar de Jesus. Agora começa-se a narrar como o Espírito Santo usa os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, a indo pregar o evangelho, batizar em nome de Jesus. É essa a primeira mudança, e essa é a primeira coisa que eu queria trazer à sua mente, trazer ao seu coração. O Senhor nos chama, o Senhor está te chamando para fazer parte desse movimento. Talvez você participe de uma comunidade de fé, talvez você seja nosso irmão, esteja aqui conosco nos domingos, em algumas outras atividades, mas me parece que o Senhor nesse momento está te chamando a fazer algo mais, a não somente estar, mas a ser parte dessa missão, estar envolvido, estar comprometido na missão de Deus, no movimento do Espírito Santo que prega, que batiza, que salva, que transforma vidas. E uma segunda coisa, irmãos, olhando para aquilo que é o livro de Atos, me chama muito a atenção de que o Espírito Santo ser o personagem principal dele. Porque é o Espírito Santo quem dá vida ao movimento da igreja. É o Espírito Santo que traz vida à igreja. E aí eu queria te trazer à memória um texto que talvez você conheça. Se você não conhece, eu queria te convidar depois a se debruçar sobre ele. É o texto de Ezequiel, lá no capítulo 37, em que se usa muito,
né, em alguns locais, falando sobre a questão de avivamento e tantas outras questões, mas eu acho interessante analisar. Deus, falando ao profeta, o leva até um local em que ele contempla uma multidão de ossos secos e começa a usar aquela imagem para falar de como o Senhor faria na vida da igreja. E manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos, para que se constitua carne, tendões. Dos ossos secos, o Senhor manda agora que se forme gente. Que nasça toda a constituição de um corpo humano, e de repente aquilo vai se formando, e dos ossos alguém é formado. Mas é então que o Senhor diz: falta uma coisa, falta eu soprar sobre ele espírito. Então ele diz ao profeta: profetiza o sopro do Espírito sobre ele. E é só então quando o Espírito Santo chega, aquela transformação, aquele ser que se formou, se transformou, que começa a ter vida. Somente o Espírito Santo dá vida à igreja. E aí, meus irmãos, isso pode ser algo que pode nos impactar. Porque pode ser que todo o nosso esforço, toda a nossa caminhada sem o Espírito seja uma caminhada vazia. Uma caminhada de barulho, uma caminhada de muito esforço, mas uma caminhada sem vida. Até o nosso esforço de justiça, o nosso esforço de combate às injustiças, ou o nosso esforço de bondade, de misericórdia, pode nada valer. E o Senhor diz isso de uma forma muito dura para nós, quando Ele diz que a nossa justiça pode ser comparada a um trapo de imundície. E mais do que isso, irmãos, pode-se acontecer que tenham ajuntamentos de pessoas que pareçam igreja, que se reúnam como igreja, que preguem como igreja, falem como igreja, tenha placa de igreja, mas sem o Espírito do Senhor, será apenas um simulacro de igreja. Para usar uma expressão mais dessa juventude, né, da galera aí, podemos dizer que seria uma igreja zumbizada. Tem corpo, mas não tem vida. Que tragédia. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos rogar ao nosso Senhor. É por isso que nós precisamos pedir, porque Ele nos diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. E especificamente Ele fala isso também sobre o revestir, a unção do Espírito. Vamos rogar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que o Espírito Santo seja evidenciado em nossas vidas, para que no que fizermos, no que planejarmos, em todos os nossos atos de amor, de misericórdia, o Espírito Santo seja o nosso guia. Seja o Espírito Santo aquele que, assim como ajuntou os apóstolos, os discípulos, e derramou sobre eles o Espírito, assim que carregou Paulo e Barnabé, a primeira viagem missionária, a segunda e terceira viagem missionária, assim como levou Pedro ao encontro de Cornélio, seja o Espírito Santo a mover a nossa trajetória de vida, para que nós não estejamos a viver vestidos como crentes, falando como crente, andando como crente, mas sendo qualquer outra coisa, menos discípulos e discípulas do Senhor, porque é o Espírito Santo que traz essa vida para a igreja, que transforma a igreja. Irmãos, me parece que aí eu quero já olhar para o texto, ouvindo, né, a trajetória que foi feita, aquilo que foi trazido nesses dias, e o Espírito Santo é maravilhoso porque ele conduz cada mensagem, complementa aquilo que a gente vai ouvindo, e eu fui muito edificado esses dias na condução desse texto. E a partir do versículo 18, começa a tratar dessa questão, de que há irmãos que até conhecem do caminho, mas lhe faltavam algo essencial.
haviam irmãos que, a exemplo de Apolo, que já até pregavam e fazia com que novos seguidores fossem obtidos, mas faltavam aqueles homens o Espírito Santo. E é com a chegada de Paulo que o Espírito Santo é trazido àqueles homens, àquelas mulheres. É que o Espírito Santo traz para eles novidade de vida, transformação, e dá sentido à pregação, dá sentido a esse novo viver, dá sentido a esse novo momento em que eles estavam passando. E aqui, no capítulo de número 20, que nós acabamos de ler, é um texto que me desafia, que me parece a narrativa de uma tragédia que para nós, de repente, poderia ser suprimida. Por que não falar só de coisas boas? Por que não falar apenas de que a pregação de Paulo foi eloquente, as pessoas ouviram, se agradaram dela e muitas vidas foram salvas? Mas Paulo estava pregando e ansioso, porque no dia seguinte iria embora daquele lugar. Ele resolveu gastar todo o tempo anunciando o Evangelho. As luzes pareciam cegar o ambiente e havia um jovem que, ao ouvir, deixou-se levar pelo momento, adormeceu e, por estar num lugar alto, caiu. E caindo veio a morte. Que loucura! Se imagina estarmos no meio de um culto e de repente nos depararmos com tal tragédia, com tal situação. E acredito que naquele momento os irmãos correram para o corpo inerte daquele menino, assustados, e Paulo foi acalmá-los. Diz: calma, ele não está morto, há alma nele. A expressão ali talvez fosse uma expressão dizendo: calma, ainda há solução. E Paulo, naquele momento, se debruça sobre aquele menino, aquele jovem, e a narrativa diz que em seguida eles estavam novamente a partir o pão, no exercício da comunhão, e aquele que estava morto voltou à vida. E eu me questionava sempre sobre esse texto, e olhando para aquilo que a gente começou a conversar sobre isso, o Espírito Santo foi me conduzindo a entender que essa narrativa faz essencial a compreensão dela, também porque nós precisamos lembrar que é esse Espírito Santo sempre agente de vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida e não o Espírito da morte. Parece óbvio, mas vivemos tempos em que repetir o óbvio é essencial. O Espírito Santo é o Espírito que vivifica, que traz vida, e não um espírito de morte. É por isso que Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele, repetindo as escrituras, diz que esse Espírito estava sobre ele, a lhe ungir, a anunciar as boas novas aos pobres, libertar os encarcerados e dar vista aos cegos. É o Espírito Santo, o Espírito da vida e não da morte. E aí, meus irmãos, eu queria trazer algumas reflexões a partir dessa constatação, a partir dessa formulação. E eu queria refletir com vocês algumas questões. Primeiramente, uma questão negativa e depois duas proposições afirmativas a respeito. A primeira delas é: o Espírito Santo que nos traz vida não nos deixa insensível à morte. E que coisa! Eu estava refletindo sobre esse texto quando o meu filho me trouxe uma notícia que me chocou. Ele estava lendo que um trabalhador de um supermercado aqui, pertinho de nós, em Recife, em pleno trabalho, morreu de um mal súbito. E o que fizeram? Colocaram tapumes em volta do corpo, inerte no chão, cobriram com o que eles tinham lá, e o supermercado, que é um grande supermercado, uma rede de supermercados, as pessoas continuaram trabalhando. O homem morto, o corpo no chão, e a vida seguia. Há profetas da morte, né?
Há quem anuncie o tempo todo que a vida precisa seguir, independente de que se morra. A vida tem que seguir. E parece que ecoa esse tipo de narrativa. Que as pessoas continuaram comprando, as pessoas continuaram vendendo, e o corpo continuava no chão. A insensibilidade com a morte, com a dor alheia, é uma marca presente dos nossos dias. Mas o Espírito Santo não nos deixa insensível à dor, não nos deixa insensível à morte. Ele nos chama a se comover, a se compadecer e a de forma alguma tomar como natural alguém que desce à sepultura, mas nos chama a combater diuturnamente pela vida transformada, pela vida com dignidade. Jesus, falando sobre vida, ele diz do seu propósito. Lá no capítulo 10 de João, versículo 10, ele vai dizer que eu vim para que tenham vida e a tenham, a tradução que a gente sempre tem acesso, a maioria delas diz que a tenham em abundância, vida abundante. Mas eu prefiro a tradução, e que eu acho que é um pouco mais, fala um pouco, que dá o melhor significado dessa palavra, seria todos tenham vida e tenham vida em plenitude, ou vida completa. O Espírito Santo é aquele que nos chama, o Espírito que estava sobre Jesus, que estava sobre os discípulos, que está sobre nós, é o Espírito que nos chama a buscar, a viver a vida plena, a vida completa. E vida no Espírito, irmãos, e aqui a minha segunda afirmação, a vida no Espírito não é mera existência, mas, diante daquilo que Jesus falou, é plenitude, completude. Nós precisamos ser como discípulos e discípulas do Senhor, sermos atentos, sermos comprometidos à busca de vida plena. Plenitude no sentido, irmãos, no sentido em que plenitude é o desenvolver de todas as nossas potencialidades. O Senhor nos criou. O projeto do Senhor para nós foi um projeto que nos dotou de capacidade, de habilidade, nos dotou de um projeto de vida plena. E nós precisamos desenvolver tudo aquilo que o Senhor projetou em nós, desenvolver as nossas vocações, desenvolver a plenitude das nossas habilidades. Essa é a vida que o Senhor quer para mim e para você. Uma vida em que todos nós possamos ter plena capacidade de desenvolver tudo aquilo que nós podemos ser, porque Ele nos dotou dela. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que há um compromisso muito sério dos seguidores e das seguidoras de Jesus com essa vida plena. Um compromisso não apenas individual, mas um compromisso comunitário. Se o Senhor nos convoca a essa plenitude de vida, significa que nós precisamos combater tudo aquilo que nos nega a possibilidade e nega aos outros, aos nossos irmãos e às nossas irmãs, a possibilidade de não ter acesso a essa plenitude de vida. Isso é o que o Espírito Santo do Senhor nos convoca. A não nos silenciar diante das injustiças, diante dos assaltos às vidas humanas, que relegam elas ao sofrimento, à dor, à escassez. Combater as injustiças, combater as condições de vulnerabilidades, é a busca de ser aqui, sinal do reino de Deus. Desse Deus que nos deu, nos mandou, nos deu e derramou em nós esse Espírito para que nós possamos viver de forma plena, de forma abundante. Quão maravilhoso é, irmãos, ver que, de alguma forma, nós como Igreja Metodista aqui em João Pessoa, temos buscado a viver esse chamado do Senhor. Quando eu vejo os irmãos, as irmãs,
A nossa pastora se dedicando a esse projeto, e em todos os momentos que ela fala é incrível, não dá como a gente não perceber o amor, como ela fala sobre ele, porque, e aí eu vibro no meu coração, porque eu entendo que ela foi derramado no coração dela e dos nossos irmãos e irmãs a compreensão que o Espírito Santo nos deu esse chamado de não silenciar diante das injustiças e não fugir da nossa vocação de, o quanto estiver nas nossas mãos, lutarmos e sermos agentes de transformação, de busca de levar vida plena, vida completa. Esse é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Espírito que ele anuncia em Lucas capítulo 4. O Espírito que estava sobre ele, a trazer as boas novas, a libertar os encarcerados, a dar vista aos cegos, a não permitir que o sistema desse mundo tire as possibilidades, as capacidades de plenitude dos seres, daqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Não há nada nesse mundo que se compare a essa criação. Não há nada que se possa assemelhar a isso. Somente eu e você fomos, e podemos dizer que fomos criados à imagem e semelhança dele. E eu gosto de pensar, irmãos, que o Senhor teve um trabalhinho maior conosco, porque diz que ele tocou num barro para poder nos formar. Então, quando todas as outras coisas foram feitas, tudo que foi feito de forma, através da sua palavra criadora. Eu e você, o Senhor fez 2 movimentos a mais. Ele tomou do pó da terra, nos formou e soprou sobre nós o fôlego de vida. Então, diante dessa maravilhosa criação, nós não podemos deixar que nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhum dos pequeninos vivam sem poder desenvolver toda a plenitude das suas capacidades, sendo roubadas, vilipendiadas, tratadas como algo menor do que ser humano. Nós precisamos estar prontos para sermos agentes dessa transformação, envolvidos nesse ministério de misericórdia, de amor, para que nós possamos ser os agentes do reino de Deus nesse mundo. Mas há uma segunda coisa, irmãos, a respeito disso. Eu estava falando aqui dessa questão comunitária, do Espírito Santo como aquele que traz vida plena, de forma comunitária, mas eu queria também chamar a atenção para a questão da individualidade. Falar ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. O Senhor também quer que eu e você desenvolvamos todas essas capacidades. E plenitude aqui também e aí vamos tentar formular isso juntos. Plenitude é ser mais e jamais ser menos. O que é que significa isso? Vamos começar tentando entender o que é ser menos. Ser menos é ser qualquer coisa menor do que o projeto de Deus. E como é que nós somos menos? Quando nós nos deixamos ser coisas. Quando nós nos envolvemos com o sistema de coisas desse mundo, em que toda a nossa vida é direcionada a possuir, a ter. Então trabalhamos, acordamos, vivemos, estudamos, todo o direcionamento do nosso ser não é para viver, mas para ter. Onde tudo que fazemos é colocar todo o nosso esforço para obter, comprar. Sempre que fazemos isso, o que a gente está fazendo é ser menos, porque na busca das coisas, nós não conseguimos obtê-las, pelo contrário. Amamos tanto chegar até elas, que acabamos nos transformando nos próprios objetos.
nós não temos as coisas, mas as coisas que acabam nos possuindo. Passamos a ser o fulano do Celta, o jovem que usa grife tal, o fulano daquilo e daquilo outro. Não temos nome, sobrenome, mas nós temos pertencimento a coisas. Nós deixamos de ser mais e passamos a ser menos. Mas o Espírito nos chama a ser essa plenitude, a nos dar vida, para que sejamos mais. Sejamos mais humanos, mais amorosos, mais plenos da divindade, mais plenos do Espírito, mais plenos de fé, de esperança, plenos de sermos aquilo que é a vocação do nosso Pai em nós, que é a vocação de amar, a vocação de ser livres, a vocação de adoração a um Deus que não nos aprisiona, mas nos ensina a viver em liberdade, nos ensina a viver amando ao nosso Deus e sendo cativado e cativada por Ele. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa que o Senhor estava ministrando a mim. Talvez a tua vida tenha sido de ser menos porque você está aprisionado por algo que te consome, algo que toma todo o teu ser. Talvez seja um vício que te faz ser menos. Talvez seja o problema da drogadição, o problema de qualquer outro vício que aprisiona o teu ser. Mas eu quero te dizer essa noite que o Espírito Santo está te convocando e te chamando a se livrar disso, para que você deixe de ser menos e passe a ser mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse convite é um convite para que você abra o seu coração e peça ao Espírito do Senhor que Ele te ajude a caminhar assim, a buscar no Senhor, a buscar no Espírito, a ser homem e mulher que pode e que se coloca na direção de viver a plenitude para a qual o Senhor te criou, a vocação para que o Senhor te criou. O Senhor te chamou a ser mais pleno dele, completo, a desenvolver toda a tua espiritualidade, toda a tua capacidade, a desenvolver toda a vocação que Ele mesmo projetou em tua vida. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a um momento de reflexão, para a gente finalizar, para nós darmos um encaminhamento a essa reflexão. E eu quero te pedir, analisa a tua vida, se coloca em perspectiva, coloca o teu ser em perspectiva e começa a olhar. E aqui eu estou falando, irmãos, sempre não tentando olhar para o outro, só na alteridade ou tentar chamar a atenção só para o outro, mas na questão da reflexão sobre nós mesmos. Reflita sobre a sua vida, e aqui eu coloco a minha vida em perspectiva também, e olhando em toda a minha vida onde eu tenho caminhado para ser menos, para deixar esse caminho de lado e buscar caminhar para ser mais próximo do meu Deus, ser mais parecido com aquele que me chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, ser mais parecido com Cristo Jesus, ser mais próximo dele. Reflita sobre isso. E diante dessa reflexão, faz uma coisa. Faz uma oração. Pede forças ao Senhor. Pede a Ele que o Espírito Santo possa, nesse momento, te libertar de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que limita as tuas potencialidades, que limita as tuas capacidades para viver todo o projeto de Deus na sua vida. Talvez você precise se arrepender, porque eu acredito que nós precisamos nos arrepender, porque muitas das coisas que nos limitam faz parte de escolhas nossas. E esse arrependimento é, primeiramente, educativo, porque a gente compreende aquilo que nos aprisiona e as escolhas que a gente faz desse aprisionamento. E uma vez arrependidos delas, nós queremos agora deixá-las de lado,
para viver a plenitude do que o Senhor quer para nós. Então, olha ao Senhor, se coloque na presença dEle e peça: Senhor, que o Teu Espírito Santo encha o meu ser, encha a minha vida, me liberta de tudo aquilo que me aprisiona, me liberta de tudo aquilo que impede o meu pleno desenvolvimento no Espírito do Senhor, e me enche do amor, da fé, da esperança, de tudo que o Senhor me criou para ser. Me dar capacidade de ser mais no meu Deus, no meu Cristo, para que eu e você possamos ser não só abençoados, mas abençoadores de vida. Que o Senhor nos abençoe. E muito obrigado por essa oportunidade, né, que assim como essa palavra falou o meu coração, meu desejo, a minha oração é que ela possa também falar o seu coração. Que Deus nos abençoe. Aqui é o microfone, passa para lá de cá. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela sua palavra que nos desafia, nos anima, nos renova, nos enche de esperança. E essa tem sido a nossa oração, né? A partir do livro dos Atos do Espírito, na vida dos apóstolos, como o Daniel trouxe, pedindo a Deus que esse mesmo Espírito esteja atuando nas nossas vidas nesses dias, nos impulsionando. Aleluia. Nós já estamos caminhando para o final da nossa celebração, mas antes de nós encerrarmos por completo, eu quero só te lembrar que nós estamos vivendo um tempo especial de oferta missionária. Nós temos um vídeo pelas nossas crianças que construíram, né, um cofrinho e que estão super animadas desenvolvendo esse projeto missionário, porque nós temos crianças missionárias também. E o nosso projeto em geral, ele ficou organizado assim, né? A gente fez uma meta de R$30 por pessoa. E isso não é, meu Deus, será que eu só posso dar R$30? Não, se você quiser doar mais para a missão, claro que você pode, você sempre pode fazer isso, você sempre pode usar a sua generosidade. E eu quero compartilhar com vocês para onde vai a nossa oferta esse ano. Nossa oferta está indo para Teresina esse ano. Há muitas frentes missionárias sendo abertas em Teresina e o nosso coração se enche de gratidão por poder participar com a missão de Deus ali em Teresina. Nós aqui em João Pessoa, eu falo isso, não me canso de falar, nós já fomos muito abençoadas e abençoados pela oferta missionária e agora é a nossa vez de abençoar outras irmãs e irmãos. Então participe desse momento de alegria, de generosidade. E a gente vai assistir o vídeo das crianças, mas eu queria também dizer para vocês que esse vídeo das crianças está nas nossas redes sociais. Então você pode ir lá, compartilhar, curtir, ver as nossas crianças na ação, né? Então nossas redes sociais estão aí, trazendo novidades o tempo inteiro, atualizando as informações, trazendo várias coisas boas. Entre lá, curta, compartilhe. Também use esse espaço para evangelizar, né? Eu compartilhei essa semana, falando em redes sociais, eu compartilhei essa semana com o grupo da igreja que o nosso podcast, ele está sendo ouvido em muitos países. Vocês acreditam nisso, gente? Quando nós começamos a fazer, a gente não tinha ideia. E nós estamos sendo ouvidos em 5? 6? Nós estamos sendo ouvidos em 6 países. Olha que coisa absurda aos nossos olhos. Mas o Senhor tem feito a nossa voz, anunciando o seu evangelho, ecoar. Então as redes sociais, elas podem ser usadas de forma banal, mas elas também podem ser usadas com propósito, e é isso que nós estamos fazendo. Então, apoie a sua comunidade, apoie a sua igreja, participe, interaja e vamos anunciar o evangelho do reino de Deus. Amém? Nós vamos assistir o vídeo das crianças? Não? Não. Então nós vamos orar, vamos encerrar e vamos receber a bênção. Deus, nós fomos chamados para a vida e vida em plenitude, como a Tua palavra mesmo nos disse hoje. Nós não nos conformamos, ó Deus, com a morte, porque
Não fomos criados para ela, fomos criados para Ti, para a eternidade. E nós, Senhor, somos instrumentos e queremos ser a cada dia instrumentos da Tua vida, da Tua esperança, da Tua justiça. Que a palavra ouvida hoje, que os louvores cantados hoje, eles não passem por nós, mas que eles estejam reagindo dentro de nós, que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil para essa Tua palavra. E que durante toda essa semana, Deus, nós possamos ouvi-la ecoar e possamos, Senhor, encontrar caminhos em Ti para vivenciar o Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, nós oramos pelos que sofrem, oramos, Senhor, pelos perdidos, oramos por aqueles, Senhor, que mais necessitam de Ti. Oramos, ó Deus, de uma forma muito especial, para que sejamos agentes da Tua justiça, da Tua esperança, onde quer que estejamos. Que como Paulo, nós possamos, Senhor, parar tudo para abraçar aquele que caiu, aquele que está sofrendo, aquele que está perdido, e possamos levar, Senhor, a partir do Teu Espírito, vida nova, vida transformada. Nós pedimos isso e pedimos que a Tua graça seja sobre toda a nossa semana. Que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Que o Senhor abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Uma excelente semana para você. Que alegria, eu, Bispo Fábio, estou aqui, quero me dirigir a cada pastor, cada pastora. No dia 17 de maio, nós temos a grande alegria de participar da Oferta Missionária Nacional. A oferta missionária, ela capacita a missão metodista e você, pastor, envolva a sua igreja, incentive a sua igreja. Nós precisamos da sua oração, da sua doação, porque somos uma igreja e nós vamos ter uma grande oferta. Participe. Um abraço para você.